E aí, pessoal, eu sou Júlio Barreto e esse é o Mano a Mano. Cara, hoje no Mano a Mano, eu sinceramente estou muito feliz que a gente está tendo a honra, a satisfação de receber Paulo Brito, da Netflu, que não só ao meu ver, eu sei que é uma opinião da maioria das pessoas que eu conheço, é o jornalista, o setorista que cobre o Fluminense de maior credibilidade hoje em dia. Então, Paulo, satisfação de te receber, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Júlio, aí, pelo convite, satisfação estar aqui. Vamos falar sobre tudo aí relacionado ao Fluminense, esse mundo tricolor, o que é e o que não é polêmica, o que não é notícia, o que é e o que não é opinião. As pessoas às vezes confundem notícia com Uma opinião. opinião. Show de bola. Vamos começar uma passagem rápida, só um resuminho. Vamos falar do Paulo Tricolor. Como é que você começou com a paixão pelo Fluminense? Como é que você se descobriu o Tricolor? Vamos falar rapidinho do Paulo Flusão. Vamos lá. Então, meu pai é tricolor, então isso já facilita bastante, né? Boa. E apesar do meu pai não ficar tanto em casa na época, eu tive a sorte do meu vizinho também ser tricolor e ele ia ao Maracanã. E aí, às vezes, eu estava sozinho em casa, meu vizinho me perguntava, eu com 6, 7 anos de idade, pô, quer ir no Maracanã, cara? Aí eu ia Pô, nessas, né? De Maracanã e a paixão foi só aumentando e o que era uma coisa mais de criança, assim, torcer por causa do pai, virou vício depois que eu comecei a me entender por gente. Então, assim que foi crescendo esse sentimento pelo Fluminense. me dá rapidamente aí, qual foi o seu jogo inesquecível como torcedor e o seu maior ídolo no clube? Olha, o jogo inesquecível como torcedor foi Fluminense e Boca Juniors. Ah, Sinceramente, rapaz. muita gente fala do Fluminense contra o São Paulo, São muita gente Paulo. fala do Fluminense contra a LDU, apesar de não ter uma lembrança muito boa, mas para mim, porque para mim naquele ano era uma final antecipada. Então eu achava que se vencesse o Boca Juniors não teria nada que parasse o Fluminense, porque na época era o Boca do Riquelme, era aquele Boca que todos os brasileiros temiam, que Sim. passava. Palermo, Palácios e Barra, era um timaço. Que não tinha que não tinha medo de enfrentar time brasileiro. Aí foi lá o Fluminense, depois de tanto tempo sem protagonizar uma competição continental, foi e passou o carro pelo Boca Juniors. Assim, foi um jogo que me deixou assim, Inesquecível. me deixou extasiado. Assim, eu falei, porra, a gente venceu o Boca Juniors, agora ninguém vai mais parar a gente. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas para mim o Boca Juniors, o jogo, acho que foi o jogo, não foi o jogo mais emocionante, mas é um jogo inesquecível para mim. O mais emocionante eu coloco como o de São Paulo, mas esse Sim. inesquecível, acho que nessa questão de até autoestima mesmo, de falar, porra, Fluminense é capaz, foi contra o Boca Juniors. Porque Até São Paulo porque a o gente Boca tava. vinha de 13 confrontos contra brasileiros só passando rodo na gente, né, cara? E o Fluminense foi lá e Exatamente. quebrou isso. Exatamente, porque assim, o São Paulo a gente pega todo ano, pô. Boca Juniors é para você enfrentar, você tem que estar numa competição continental. E a gente não frequentava tanto assim, né? Depois passou a frequentar e agora voltou a não frequentar tanto. Isso eu tô falando de Libertadores, não Sul-Americana, né? Sim. Então, para mim, ali, até numa questão de autoestima do torcedor, o jogo contra o Boca Juniors foi um divisor de águas. E ídolo do clube? Qual o seu maior ídolo no clube? Olha, eu vou falar dos que eu vi jogar, né, cara? Sim. Não tem como não citar o Fred, porque apesar dele estar numa descendente, eu acho que o que o Fred fez pelo Fluminense, a gente vai esperar aí 10, 20, talvez 3 décadas para aparecer outro que faça parecido, que tenha essa ligação tão forte com o clube, que a torcida realmente abrace, que o cara vá mal numa Copa do Mundo e depois o nego faça carreata para abraçar o cara, que deu. Verdade. Eu não gosto de dizer que o Fred deu 2 títulos brasileiros, porque eu acho que quem deu um título brasileiro pra gente foi o Conca e o outro foi o Boca Fred. e o Fred, exatamente. Exatamente. Então eu não gosto Mas de dizer que estava o nos Fred dois, deu. né? Mas ele estava nos dois, exatamente. Ele também É, estava naquela. E ele foi fundamental naquela arrancada que a gente deu em em 2009. 2009, assim como o próprio Conca. Além do que ele Então, fez em 2011, um brasileiro fantástico também, né? Em 2011 ele fez, acho que foi exatamente. 2 ou 3 hat-tricks, jogos fantásticos. Exatamente. Então, assim, eu não consigo não citar o Fred, tanto que teve até uma pesquisa recente do Globo, que eles pegaram a opinião de vários jornalistas, inclusive pegaram a minha, o top 5 dos ídolos tricolores, e eu coloquei lá o Fred segundo,
mas assim, dos que eu vi o primeiro. Só botei o Fred atrás do Castilho. Sim, historicamente não tem como. Só botei o Fred atrás do Castilho. Então, para mim, é o Fred, assim, não tem comparação. O mais próximo do que eu vi jogar do Fred, mas que eu acho que não teve uma gestão de carreira tão boa, principalmente por conta da ida do Flamengo para o Flamengo, foi o próprio Conca, Dario Conca. Acho que ele teria tido uma carreira muito mais longeva se ele tivesse ficado no Fluminense, se ele tivesse aceitado reduzir salário para jogar no Fluminense, mas não foi o que aconteceu. Então, nesse quesito aí, não tem como, é Frederico Guedes mesmo. Perfeito. E Paulão, agora vamos falar um pouco do Paulo jornalista. Como é que começou essa paixão pelo jornalismo? Como é que você descobriu que era o que você queria fazer da vida? Cara, foi uma parada bem engraçada, porque eu não era muito. Eu nem me imaginei sendo jornalista. Assim, eu sempre pensei que eu fosse fazer alguma coisa ligada à matemática, economia. Eu era muito bom de matemática no ensino médio, no ensino fundamental. Aí na faculdade foi desenvolvendo essa minha paixão por contar histórias, por apurar fatos e tal. E logo cedo eu fui fazer estágio no jornal da universidade que eu fazia, Estácio de Sá. Eu Uhum. virei repórter da Estácio, aí participei depois de uns programas de rádio da própria Estácio de Sá. Aí fui chamado para trabalhar no movimento Viva Rio, no site chamado Viva Favela, dentro do movimento Viva Rio. Então eu fiz um pouco de jornalismo cultural, um pouco de jornalismo comunitário, trabalhei um pouquinho em rádio. E aí depois, quando eu estava já perto de terminar ali a faculdade, quando o Netflix só tinha alguns meses de vida, o Leandro Dias, que é amigo meu, que a gente, inclusive, estudou juntos, perguntou, pô, você não quer fazer parte do Netflix, cara? Você é tricolor e tal, sabe escrever, acompanha o Fluminense. Aí eu peguei informações sobre o projeto, entrei para participar, junto com outras 2 pessoas na época, e desde então o projeto decolou. Antes a gente contribuía para manter o site no ar, para as coisas funcionarem. E hoje em dia é o site que sustenta aí 15 famílias. E vocês já são quase 12 anos no Netflix, né, Paulo? Exatamente, exatamente. Na verdade, o Netflix fez 12 agora, se eu não me engano, então vou fazer 12 anos de Netflix. Então você assim, já se formou no Estácio, já saindo direto para a Netflix, já começou a tua carreira ali e engrenou direto, né? Exatamente. Depois fiz pós-graduação também, em teoria da comunicação. Eu também sou fotógrafo, mas assim, não tem nada a ver com o trabalho que eu desempenho pro Netflix. Assim, é um trabalho completamente diferente. As pessoas Eu que ia me até te seguem. perguntar, porque no teu perfil do Twitter tem lá fotógrafo também e tal. E assim, você nunca pensou em utilizar também esse teu lado de fotografia para o Netflix também? Então, Registros fotográficos? durante um tempo a gente até chegou a fazer isso, mas era muito, encarecia muito, porque para eu levar minha câmera pro clube, eu teria de ir de carro, teria de pegar Uber, teria que pegar alguma condução, então isso Sim. acabava encarecendo demais para o site que tudo bem, o site não é um site minúsculo, mas também a gente não nos banja dinheiro, então, Sim, sei lá, lógico. uma ida para as Laranjeiras e uma volta, pô, ficava cerca de 70, 80 reais por dia. Se você colocar isso aí 5 vezes, 4 vezes na semana, no mês, poderia bater aí cerca de R$ 1.000, poderia estar sendo investido em infraestrutura para o Sim, site, por exemplo. sim. Então, a gente deixou essa parte de pegar só as fotos mesmo de divulgação do clube e eu focar apenas na parte das notícias, né, da informação, para evitar esse custo a mais que teria aí para o site, uma questão mesmo de economia. Perfeito. E até bom você ter essa entrada na Netflix desde o início para uma pergunta, uma curiosidade mesmo minha, porque a Netflix, eu posso afirmar, se estiver enganado, você pode até me corrigir, é o portal mais antigo dessas mídias alternativas que cobre o Fluminense e a Netflix, né? Acho que não tem nenhuma outra que tenha Das que mais tempo que a existem, Netflix. das que existem hoje em dia, sim, o Netflix é o mais antigo, mas na Sim, época que a gente lançou, tinha o Fluminense. Ah, meu Deus, era até do Gabriel Pérez, que chegou a trabalhar na Flu TV. Tentando lembrar aqui, pô, até o final do programa eu vou lembrar o nome e vou te falar. Tinha um que era muito conhecido,
que do Gabriel Pérez, enfim. E tinha um outro site que não era, na verdade, não era um site, que era uma espécie de grupo de opiniões, uma comunidade, onde as pessoas davam opiniões e tal, mas não tinha nada especificamente parecido com o Netflix, de divulgar notícias como clipping e, ao mesmo tempo, produzir conteúdo original. E é isso que eu ia te perguntar. Nesse início de vocês, como é que foi essa penetração nas Laranjeiras? Como é que foi essa aceitação de ser recebido nas Laranjeiras e reconhecido como uma mídia séria, trabalhando sério? Foi tranquilo? Vocês foram bem recebidos ou teve que garimpar dia a dia até conseguir? O preconceito sempre existiu, na verdade, porque os assessores, a comunicação do Fluminense não enxergava a gente como jornalista, enxergava a gente como torcedor. Entendi. Então, a penetração sempre foi muito complicada no início, porque eles achavam que eram torcedores fanáticos querendo publicar coisas do clube. Só que, durante o tempo, a gente fazendo esse trabalho de clipping, muitos jornalistas passaram a usar o Netflix como referência para poder até passar algumas informações. Na época, a gente nem sequer fazia material exclusivo. Aí teve muita gente que passou a colocar o Netflix, por exemplo, como quase que obrigatório nas redações. Se você entrar em redação que cobre o Fluminense, você vai ver Netflix aberto nos computadores. O cara acompanhando mesmo a notícia, né? Exatamente. Era assim no Lancenet, por exemplo, isso eu posso te falar com conhecimento de causa, porque 2 dos nossos trabalhavam no Lancenet e eles relatavam que era exatamente assim, era assim no Globo, era assim no Globoesporte.com e outros sites, por conta da facilidade de reunir todas as informações num único lugar. Então, isso foi dando uma notoriedade maior, o Netflix passou a ter uma audiência muito, muito grande, muito maior do que a audiência do site oficial, isso há muitos anos atrás. Hoje em dia, o Netflix é 12 vezes maior do que o site oficial, até mais do que isso. E muita gente começou a achar que o Netflix fosse o site oficial do Fluminense, mandando perguntas, perguntando como é que faz, por exemplo, coisas bobas, do tipo, como faz para fazer aula de tênis no Fluminense, então, levar o filho para a escolinha para treinar, ou para participar de peneira, e aí a gente ganhou uma projeção muito grande. E aí, na época, que hoje em dia é meu amigo, Marcos Benjamin, que era assessor de imprensa do Fluminense, na gestão Peter Simpson, chegou para mim e falou: porra, Paulo, você não quer passar a vir ao clube, não? Aí eu falei: pô, a gente tem, vocês vão dar essa liberdade para a gente? Ela falou: não, beleza, só vir, mas faz o trabalho profissional, né? Para ficar vindo aqui e ficar cantando música de torcida, essas coisas. Aí eu explicando: não, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer o trabalho profissional e tal. E desde então a gente começou a ir para o clube. Teve vários perrengues aí no meio do caminho, várias situações complicadas, mas censura, inclusive, durante 60 dias que a gente não pôde entrar no clube. A galera que acompanha a Netflix há mais tempo deve lembrar disso. Mas, no final das contas, a gente segue até hoje aí fazendo um trabalho firme e forte, apesar da resistência de muita gente, e muita gente mesmo. Porque aquele negócio, né? Toda notícia que traz, que é transparente e que não agrada muito ao lado pessoal de certas pessoas, já é motivo para querer cortar, né? A pessoa não quer nunca que transpareça o lado ruim, só quer que transpareça o lado bom. Mas a notícia não é isso. A notícia é a realidade, seja bom ou ruim, é o fato que está ali, que se mostra. E vocês fazem isso muito bem. Só porque eu nem ia perguntar sobre isso, mas você levantou essa bola desses perrengues todos que vocês enfrentaram, além da censura de 2 meses que vocês enfrentaram. Qual foi o perrengue mais chatinho, que mais, né, que te incomodou? Cara, eu vou contar uma história aqui que eu já contei no meu Twitter, eu não vou citar nomes, mas Sim. tem uma situação que me incomodou e que me incomoda até hoje, que, assim, eu tenho algumas demissões do Fluminense nas minhas costas, assim, que utilizaram o meu nome como justificativa, ou o nome do Netflix como justificativa para demitir a pessoa. Uma dessas pessoas trabalhava na comunicação do Fluminense 5, 6 anos atrás, agora não me recordo, 5 anos atrás, talvez. E eu fui ao clube num determinado dia para encontrar um pessoal que tinha me chamado para a gente ir ali para aquele bar ali atrás da piscina.
E aí eu fui lá encontrar com a galera só para poder dar um abraço, tirar umas fotos e tal. Inclusive, tem conselheiro do clube hoje em dia que estava nesse encontro comigo. Mas, e aí, beleza. Aí, na hora de ir embora, quando eu estava passando ali pela roleta, na entrada principal das Laranjeiras, um assessor de imprensa do Fluminense esbarrou comigo, olhou para minha cara e falou: Ué, Paulo, perdeu o caminho do CT? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei: Cara, só vim visitar uns amigos só, rapidinho, não sei o quê. Aí eu falei alguma coisa com ele rápido, apertei a mão dele e fui embora. 2 dias depois, eu recebo a informação de que essa pessoa foi demitida, porque supostamente o Fluminense viu ele entregando um pendrive para mim, e neste Ah, pendrive meu. tinha, um contrato de Henrique Dourado que foi publicado, coincidentemente, um dia anterior, no dia depois que eu encontrei com ele. Mas assim, não tinha absolutamente nada a ver com o moleque, eu já tinha informação, já tinha todo o documento comigo. Inclusive, eu falei: Cara, se eu fosse você, eu processaria o clube e pedia o vídeo que provasse que você me entregou um pendrive. Porque eu sei que você não me entregou e você sabe que você não me entregou. Só que ele ficou tão, assim, Abalado. ele ficou tão abalado, ele ficou com medo de ficar tão queimado no mercado que eu, inclusive, ia fazer uma matéria falando sobre tudo, sobre o que aconteceu, que eu estava irritadíssimo. E ele me Claro. implorou, pediu para não fazer, porque estava com medo de ser prejudicado na carreira, do clube, de alguma maneira, internamente prejudicá-lo e tal. Enfim, não fiz a matéria, mas assim, acho que já passou um tempinho, eu já conto a história, ainda não cito nomes, mas as Sim. pessoas dentro do Fluminense sabem de que eu estou falando. Enfim, se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai saber que a história dele não tem como não saber. Cara, mas que absurdo isso, hein? Meu Não, essa Deus do história céu. foi absurda, porque assim, o Pedro Abad, na época, falou para ele que não confiava mais nele, e assim, em nenhum momento mostraram o tal vídeo que teria o pendrive que ele teria me entregado. É um absurdo, assim. Se tivesse acontecido comigo, cara, eu teria botado a boca no mundo, na boa. Não, e eu vou te falar, a minha esposa, ela é chefe de DP, trabalha como chefe de departamento pessoal, e ela entende bem disso, cara. É o tipo de situação que, se ele resolve botar no pau, ia dar um Uhum. prejuízo, porque é uma situação muito séria. Uma Não, acusação muito. muito séria, sem provas ainda por cima. Exatamente, não, e colocou como se tivesse visto na câmera, assim, foi absurdo. E Não, tem, são covardes, né, Paulo? A palavra é essa, foram covardes com o rapaz, né? exatamente, não, eu acho que eles já queriam fazer, eu acho que eles queriam demiti-lo e usaram isso como uma desculpa, um estopim ali para poder fazer esse trabalho sujo, assim, aí botaram meu nome no meio, mas foi de uma. Todas as pessoas envolvidas sabem da minha opinião sobre isso, por isso que eu tenho tranquilidade em falar a respeito dessa Sim. situação. Inclusive, isso que eu estou falando para você, na época eu mandei um textão pro Abad, falando um monte de besteira para ele, enfim, com a cabeça quente e tal. Mandei textão para outras pessoas, para o chefe da comunicação na época, porque foi realmente uma situação muito, muito. Assim, que eu não gostaria de ter presenciado num clube que eu. Incômodo, né? Exatamente, cara. Assim, não foi algo bobinho, foi algo que até hoje eu lembro, que eu acho que foi um absurdo, e eu espero que esse tipo de situação não aconteça novamente, pelo menos que respeitem o profissional acima Sim. de tudo, porque é um moleque que, porra, pelo menos para mim nunca passou absolutamente nada, e se tivesse algum tipo de prova, realmente teriam que mostrassem para ele, mas não fizessem da forma como fizeram. Foi um absurdo, assim, foi um absurdo. Graças a Deus ele está empregado hoje em dia, tá numa empresa que paga em dia, o que é muito bom. Ele não gosta, desculpa mais uma vez se ele estiver vendo ele não gosta muito que conte essa história, mas eu não consigo não contar essa história porque eu me sinto responsável por essa demissão. É compreensível, não a sua responsabilidade, porque você não teve nada a ver, mas é compreensível esse teu incômodo com a situação, porque realmente é triste uma situação dessa, né, cara? Mas vamos voltar para umas coisas mais amenas, né? Cara, dentro desse início do Fluminense, né, tu lembra qual foi a sua primeira matéria? A primeira matéria lá dentro do clube mesmo que você começou a frequentar e pôde fazer? Tu tem uma memória mais ou menos sobre isso? Olha, não lembro exatamente qual foi a primeira matéria. Lembro uma das primeiras que foi sobre a possibilidade de
de não aprovação das contas do Orcades na gestão Peter. E isso acabou acontecendo Sim. depois. Eu lembro que eu fiz essa matéria, foi uma exclusiva e tal, e logo depois aconteceu, mas assim, até hoje não levou a nada, né? Só não aprovou as contas e é isso, assim, ficou por isso mesmo, elas por elas. Mas essa foi uma das primeiras matérias assim que eu fiz, assim, logo na transição ali, Orcades Peter Ciência. E desses 12 anos aí, qual foi a matéria mais marcante? Aquela que você fez que mais te marcou, não seja, independente do motivo que seja. Qual foi que mais marcou você até hoje? Essa também, acho que a galera que me acompanha nas redes sociais sabe, eu já contei tantas vezes a história, foi o furo da saída do Fred, a primeira saída do Fred do Fluminense, né, para o Atlético Mineiro. Eu fui jornalista que publicou primeiro e depois uma porrada de gente me ligando, uma porrada de gente querendo saber se era verdade, de onde que eu tirei a informação. Eu até contei já os bastidores desse furo, que foi... Eu recebi a informação de uma fonte de madrugada, e de dia, assim, por volta de umas 11 horas da manhã, eu estava vasculhando para ver se tinha alguma coisa, algum murmurinho e nada. Aí entrei em contato com o Peter Cincin, o presidente do Fluminense na época, que curiosamente me atendeu. Ele não costumava me atender assim de primeira. Eu não sei o que aconteceu naquele dia que ele me atendeu. Eu acho que ele já E esperava, de repente, que se tivesse vazado e começar a procurar por ele, né? não, assim, ele realmente ele não costumava me atender assim de primeira. Geralmente eu ligava, tinha que tentar algumas vezes. E aí, nesse dia, ele me atendeu e ele falou, Paulo, manda mensagem pelo WhatsApp. Eu, tá bom, mandei. Aí comecei a mandar mensagem pelo WhatsApp. Falei, Peter, eu tenho informação de que o Fred vai deixar o Fluminense. Vou publicar. Você confirma? Aí depois eu vejo o Peter respondendo, né, demorando lá, aparecendo lá, digitando. E aí o Peter mandou um textão para mim e falou, Paulo, pelo amor de Deus, não publica isso agora. Espera um pouquinho, porque eu estou numa reunião com pessoas da Rede Globo para negociar direitos de transmissão. E se eles souberem que o Fred vai sair, a gente pede poder de barganha. E aí eu falei, porra, Peter, como é que você vai me garantir que eu vou ser o primeiro a dar essa informação depois que acabar essa reunião? Porque alguém pode dar antes de mim, aí eu vou perder um grande furo, cara. Aí ele, cara, confia em mim. Eu falei, pô, Pedro, desculpa, mas você não me dá motivos para confiar em você. Você nunca me deu motivos. Ele, por favor, faça isso pelo clube, porque realmente a gente está negociando um contrato aqui de transmissão e se não acontecer, se vazar que o Fred pode sair, a gente pode perder um poder muito grande de barganha com a Rede Globo, porque o Fred é o nosso principal expoente. Sim. E aí, beleza, eu falei, beleza, Peter, mas você vai me dar uma declaração confirmando depois. Aí ele, tá bom. Aí, cara, eu ia para as Laranjeiras cobrir o treino que seria tarde nesse dia. Fui para as Laranjeiras, aí deu 2 horas da tarde, nada do Peter. 3 horas da tarde, nada do Peter. 4 horas da tarde, nada do Peter. E nessa hora, 4 horas da tarde, já tinha alguns jornalistas falando assim, ó, tá rolando um boato aí, de não sei o que, E eu desesperado. Aí eu olhei para o campo, assim, na lateral do campo estava o Peter ali, na lateral do campo, do lado de um membro da comissão técnica na época. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei, falei, porra, Peter, eu tô te vendo aqui no campo, cara, vou publicar. Aí ele, calma aí, Paulo, calma aí. Aí ele mandou um zap para mim, pode publicar. Agora que você esperou, pode publicar e diz que eu confio. Aí eu publiquei a informação, botei que o presidente do Fluminense confirmava para o Netflu. E aí, depois começou uma chuva de telefonemas, ESPN me ligando, Bandeirantes, o UOL, enfim, um monte de gente que na época que eu nem conhecia. Pô, da onde tu tirou isso? Tu falou realmente com o presidente? Eu falei com o presidente, não, porque a gente não tá conseguindo falar com ele e tal. Falei, cara, eu falei. A moral, desculpa aí. Não, eu realmente falei, assim, e aí calhou de realmente a notícia se confirmar e tudo quanto é canto republicar a informação. E no dia seguinte teve até uma coletiva nas Laranjeiras para falar sobre o futuro do Fred, sobre a situação do Fred e tal. E aí param mais 8 horas, 7 horas da noite, se eu não me engano, o presidente do Fluminense, o Fred, para poder dar esclarecimento sobre o que ia acontecer. E aí nesse dia seguinte foi engraçado também, porque
7 horas da noite, nada de ninguém aparecer no Salão Nobre. Marcaram, inclusive, para o Salão Nobre. 8 horas da noite, ninguém apareceu no Salão Nobre. 9 horas da noite, ninguém no Salão. Eu comecei a mandar zap pro Peter, eu falei, ô Peter, tá a imprensa toda do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil aqui, querendo saber sobre essa porra dessa saída do Fred ou não. E cadê vocês, cara? Aí o Peter, pô, estou indo embora. Aí eu, pô, tu é maluco? Tu é maluco, presidente? Aí, pô, não é porque o Fred não vai vir que você tem que deixar de vir. Se você vier, fica a peteca toda na mão do Fred. Mandei Fred. Você pelo menos se livra disso. Tu vai sair, tu vai ficar queimado, assim como o Fred, por não aparecer na coletiva que vocês marcaram. Isso é absurdo. Aí, 20 minutos depois, ele entra no Salão Nobre e começa a falar com os jornalistas e tal. Quando acabou a coletiva, ele mandou uma... Não, acabou a coletiva, não. Aí a coletiva foi acabar por volta das 10 horas da noite, se eu não me engano, e tal, 10 e pouca. E aí, no dia seguinte, de manhã... Não, minto. De madrugada, ele me mandando mensagem, me agradecendo, falou assim, pô, Paulo, eu ia embora, mas eu resolvi seguir o seu conselho e ir para o Salão Nobre falar com os jornalistas. Aí eu botei assim, eu acho um absurdo o teu chefe de comunicação não ter te dito isso. E eu ter que falar uma coisa que era tão óbvia. Você deveria ter feito muito tempo antes. E aí... Desculpa. E aí, depois disso, ele me ligou de madrugada para falar, Paulo, daqui a 3 minutos o presidente do Atlético Mineiro vai soltar no Twitter que o Fred está contratado. Aí eu falei, que isso, sério, Peter? Aí, sério, tô te falando isso para você soltar antes. Então eu fui lá no Netflix, soltei antes, ó, Fred vai ser oficializado pelo Atlético Mineiro. Assim, tinha 2 linhas só. Só para dizer que soltei antes. Só para dizer que soltei antes. Aí logo depois o presidente do Atlético Mineiro no Twitter, acho que era o presidente do Atlético Mineiro famoso, que agora é prefeito, esqueci o nome agora. O Calil. E aí logo depois a gente botou lá mais informações em instantes. Aí assim que ele publicou, a gente continuou, complementou a matéria e tal, e foi um furo nosso. Aí de manhã, o Peter me liga de novo, eu estava do lado da minha ex-noiva, deitado, aí eu botei no viva voz, porque eu estava morrendo de sono, e aí o Peter falou, pô, Paulo, queria te agradecer novamente por tudo que você fez, eu sei que a nossa relação não é das melhores, mas você foi lá, segurou a informação, então, a gente estava negociando com a Rede Globo, poderia ter sido prejudicado, mas eu queria te agradecer e, enfim, é isso. Tô com a dívida paga, não significa que eu goste de você. Aí desligou o telefone. Pra que isso, né, cara? Pra que essa última frase? Sem necessidade nenhuma, cara, de graça. Mas esse era o PT Ciência, cara. Então, o PT Ciência, ele era completamente maluco, assim. E ele falava algumas coisas assim na sua frente, como se fosse uma verdade absoluta. Você olhava para o lado, você descobria que não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Não era bem assim. Não era bem assim. Mas, pelo menos nesse caso aí, ele foi muito honesto comigo, no sentido de cumprir o combinado, né? Perfeito. Então, nesse caso, aí essa foi a informação, o furo, que eu considero mais marcante, porque até hoje o pessoal da imprensa brinca comigo, caralho, mano, é o cara do Netflix que deu o furo do Fred, como é que pode, né? Não, um dia desse, uma amiga minha da cobertura, Camila Carelli, estava comentando sobre isso, falando, né? Aí eu falei, cara, tu vê, logo pra mim, a sorte que eu dei naquela vez, naquela situação, e foi realmente sorte, porque eu não esperava, ninguém esperava que o Fred ia sair naquele momento. Recebi uma mensagem de uma pessoa completamente aleatória, assim, a mensagem, falando, pô, cara, o Fred vai sair, vai pro Atlético Mineiro. Aí eu falei, cara, impossível, o Fred não vai sair nunca do Fluminense, impossível, então você tirou isso. Vai atrás, porque essa informação é verdadeira, senão tu vai perder esse furo. Eu falei, quer saber, não tem nada a perder mesmo. Esperei dia seguinte, nem fiz uma apuração tão gigantesca, tentei falar com
com o empresário do Fred, o Francis Melo, na época. Tentei falar com 2 pessoas do departamento de futebol, não consegui. E o presidente Fluminense acabou me atendendo e, enfim, confirmando a informação. Mas a questão disso, eu só discordo de você quanto à sorte. Porque para a pessoa ter procurado você para soltar informação, porque ela conhecia o teu trabalho e confiava no teu trabalho. Então, aquele negócio, né? Sorte junto com oportunidade, competência. Então, faz tudo um bolo só. Verdade. Eu agradeço bastante essa pessoa. Daqui a 10 anos, talvez eu revele quem é. Tá certo. É isso que conta, né, cara? Tá muito cedo ainda para revelar isso. Vamos só dar uma pequena pausa. Paulão, aproveitando que a gente está gravando, quer tomar uma água lá, só para... Beleza. Tranquilo. Não, pode continuar. Então, vamos lá, então. Paulo, como a gente... Só para retomar 5 segundos que eu vou cortar essa parte. Então, Paulo, como a gente até citou no início, quando a gente estava se apresentando aqui, para colocar você na entrevista, você é um jornalista hoje, setorista, que cobre o Fluminense, que, na visão de muitos, ou da maioria, é o cara com maior credibilidade dentro do Fluminense, o jornalista com maior credibilidade. Ninguém questiona a notícia hoje trazida pelo Paulo Brito, entendeu? A gente pode até questionar, eu vejo gente questionando, é o momento, não é o momento, isso aí é a opinião de cada um, mas a veracidade ninguém questiona. Como é que é a sua relação com a torcida nas redes sociais? Porque eu vejo que você conversa muito com a galera, você troca muita ideia. Como é que é essa relação e como é essa sensação de ter essa credibilidade, a confiança da torcida? Olha, eu vou te dizer que a relação não nem sempre é das melhores, né, Júlio? Porque muita gente vem com pedras na mão, muita gente acaba tentando deturpar algumas coisas que você publica, acha que você tem ligação com o grupo A, B, C. Para muita gente, o Netflix já foi bancado pelo Celso Barros, para muita gente, o Netflix já foi bancado pelo Pedro Antônio, já teve gente falando que o Jackson Vasconcelos, não sei se a galera vai lembrar dele. Nossa, eu lembro. Jackson Vasconcelos bancava o site, então, assim, existem muitas teorias da comunicação não, desculpa, da conspiração, sim, porque a gente publica tudo. Então, em algum momento, essa informação que a gente publica vai incomodar alguém, pode te incomodar, pode até me incomodar se eu estiver de folga, de férias, mas em algum momento vai incomodar. Não é que a gente publique tudo que saia sobre o Fluminense, mas tudo que a gente entende que tem um mínimo de respaldo jornalístico, exatamente, a gente publica. Óbvio que saiu um boato de um fake numa rede social dizendo que fulano de tal foi pego usando drogas no vestiário, a gente não vai publicar, a gente vai apurar para saber se tem algum fundo de verdade. Se sair alguém dizendo, alfinetada aí, se sair alguém dizendo que tem áudio de fulano de tal, falando que fulano de tal, do time, existe um time do Fred contra um time do Nenê, a gente não vai publicar, porque, eu adorei essa. Não faz sentido, cara, assim, porra. Ou é ou não é, assim, eu não posso simplesmente jogar um boato como se fosse verdade sem eu apurar, porque claro, tem um monte de gente que está querendo saber alguma informação e se eu lanço isso, eu complico mais do que soluciono, porque eu vou jogar mais uma interrogação para o torcedor, e detalhe, eu ainda tenho a responsabilidade junto com o clube, porque o clube pode ficar, as pessoas do clube podem ficar chateadas comigo, podem ficar irritadas comigo, mas o clube sabe como é que funciona o meu jeito de trabalhar. Eu nunca publico absolutamente nada. Tipo, barulho de moto acabou de passar aqui. Tranquilo. Eu nunca publico absolutamente nada sem falar com o clube antes. Ou seja, mesmo que seja uma matéria mais forte, polêmica, como, por exemplo, o caso Live Sorte, que eu publiquei tempos atrás, o clube sabia antes que eu ia publicar, porque eu entro em contato com o clube antes para saber se tem um posicionamento sobre o caso. Então, eu não posso chegar e falar, pô, isso parece que é verdade. Não dá para publicar uma coisa que parece que é verdade. Pode até parecer que é verdade, mas eu tenho que, e eu não tenho a certeza se é ou não, mas eu tenho que ter pelo menos 2 pontas ali para falar sobre o assunto. Eu não vou publicar algo simplesmente porque
parece com aquilo que eu gostaria que fosse, sabe? Sim. Ou aquilo que eu acho que as minhas teorias fazem eu pensar que acontece, como, por exemplo, o caso do time Fred versus time Nenê. Entendeu? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. As pessoas têm que ter responsabilidade. Eu sei que quando eu publico uma informação que às vezes não agrada, é ruim porque as pessoas ficam chateadas, porque futebol, é paixão, as pessoas têm uma relação diferente com um clube de futebol do que tem, por exemplo, uma empresa. Então, é muito diferente, porque é como se você estivesse fazendo mal ao ente querido. É como se você estivesse falando mal. É igual, vamos supor, Júlio, você tá lá, você sabe que seu filho é bagunceiro, você sabe que seu filho não tem muita atenção, você sabe que seu filho ele é um pouco relapso, mas uma coisa é você saber, outra coisa é chegar um desconhecido ou alguém assim que você não tem tanta intimidade assim e falar, porra, teu filho é escroto pra cacete, hein, Júlio? Sabe? Pesa, né? Então, dá um baque. Exatamente. Então, assim, não eu tento entender, às vezes, porque tem muita gente que acaba subindo o tom demais. Mas, assim, eu tento entender, às vezes, a galera que xinga, a galera que fala umas besteiras e tal. Não costumo responder, também não costumo bloquear, ou quando eu respondo de uma maneira mais elegante, ou então tento, pelo menos não botar tanta lenha na fogueira para poder queimar, para gerar mais debate. Só que às vezes você também está tão pilhado quanto a pessoa, e aí no meu caso eu não entro nesse negócio de discussão, de xingamento, mas eu começo a debochar, e isso é pior. Quando a pessoa percebe que está debochando, é pior, porque a pessoa fica mais irritada ainda. Só que às vezes eu faço isso, não é porque você chega num certo limite, e tem umas figuras que você já sabe que nunca vão te elogiar. Já tá ali, tu sabe, você vai botar tua conta em risco e deixar essa galera te seguindo sem você bloquear. Você sabe que qualquer coisa que você publicar, você vai falar A, vão escutar B, e você vai ter algum problema. Mas, enfim, acontece. E o fato de muita gente confiar no meu trabalho, eu acho que se deve mesmo a essa questão da assiduidade, de quando percebem que toda semana tem uma informação minha que o Globo Esporte está publicando, e está dando os créditos. Toda semana tem uma informação minha que o UOL está publicando. Toda semana tem uma informação minha, quando eu falo minha, é uma informação no Netflix, no caso. Sim. Que a Rádio Brasil, o Jornal Dia e outros lugares estão publicando. Então, assim, se a pessoa está vendo que a fonte da informação da mídia tradicional é a mídia segmentada, ela fala, pô, vou passar a olhar para esses caras de maneira diferente. Porque não é algo feito realmente só por torcedores. E realmente não. Porque na Netflix tem 4 jornalistas formados, eu tenho a Serge, eu tenho registro de jornalista em carteira, sou pós-graduado, já trabalhei, como eu te falei, antes mesmo do site do Netflix, eu trabalhava no Movimento Viva Favela, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal de universidade também. Então, a gente, claro, é torcedor, mas até a página 2. Somos torcedores, mas até a página 2. E isso é difícil das pessoas entenderem. Tem gente que acha que eu sou flamenguista até hoje. Sim, tem gente que acha que ofensa, hein, cara? Vai pegar pesado também. Não mas tem realmente gente que acha. E assim, eu não eu sinceramente eu não sei nem o que responder, porque às vezes eu até canto o hino do Flamengo, se a pessoa fala, é flamenguista, eu vou em sacanagem, começa a cantar o hino do Flamengo, porque não tem muito, ainda canta a parte que tem lá a citação ao Fluminense, né? E aí as pessoas não se ligam, porque quando você é apaixonado, leva muito para o coração determinada coisa, você fica cego. Então, o mesmo problema que você tem no clube, de você ter dirigentes que não são remunerados, né, os vices que mandam e desmandam no clube por uma questão estatutária, por uma questão de filosofia, de cultura do futebol brasileiro, para você não ter gastos com imposto, etc, etc. Então, você tem ali alguém, por exemplo, na figura do Mário Bittencourt, que às vezes tem 300 milhões de reais para administrar, boa parte desses 300 milhões ele administra com fígado. Por quê? Porque ele é torcedor. Não é um cara preparado de finanças, de um diretor executivo de futebol, para poder fazer aquilo.
essa é uma das grandes, um dos grandes absurdos do futebol brasileiro, na minha opinião. Porque você pode fazer a besteira que for e você não é cobrado, o dinheiro não é seu, você não responde, você não recebe. Então é basicamente isso, assim, a paixão que está aí para o dirigente é a paixão que está para o torcedor. Só que o torcedor cobra um dirigente profissional, mas não quer um jornalista profissional, quer um jornalista torcedor. Não dá para entender isso.